todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, um jornalismo sério, independente e de credibilidade, cujas fontes sempre estão aí na tela para vocês conferirem a íntegra da notícia. E mais uma vez eu trago aqui notícias e informações daquele jornalista onde fez a tal da vaza-toga, o Glenn Greenwald, traz à tona algo surpreendente. O STF prometeu encerrar em breve o inquérito das fake news. Mas quando? Bem, muitas das vezes você se depara com informações dizendo prisão do Alexandre de Moraes, prisão do ministro. Enfim, meus amigos, aqui nós trazemos a verdade. Não existe possibilidade de prisão do magistrado. Sabe por quê? Porque o único poder que pode fazer isso, mandar prender um magistrado da alta corte, é o Senado Federal. E nós sabemos que o Senado Federal está de joelhos, e principalmente Rodrigo Pacheco. Pedidos de impeachment não faltam, mas decisões e ações de pessoas, senadores, que deveriam representar o povo brasileiro, isso você não precisa esperar. Por exemplo, aquela decisão, aquele pedido para o impeachment do ministro, teve 36 senadores que assinaram a petição, fora os deputados e pessoas também, empresários, enfim. Mas aconteceu alguma coisa? O que o Rodrigo Pacheco fez? Então nós vamos trazer aqui reais falas de Glenn Greenwald, aquele que tem 6 gigabytes nas mãos. E agora, pessoal, o Supremo Tribunal Federal está aí para vocês, é do Jornal da Cidade Online, a fonte. Gilmar tenta esconder temor do Supremo, mas Trump e Musk já têm contas a acertar e vocês sabem que principalmente o Elon Musk tem contas a acertar. Sim, os ministros da corte estão desesperados, sem saída. Prisão pode sim acontecer, mas se o Senado Federal tomar atitude. Mas o que Glenn Greenwald falou aqui, tudo se encaixa. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Bem, pessoal, como nós sabemos, o Manual do Governo para adquirir e manter poderes extraordinários sobre a população já é bem conhecido e ele é o mesmo em todo o mundo. Isso daí é fato. Para vocês terem uma ideia, em 2019, há 5 anos completos, o tribunal criou o inquérito das fake news e concedeu a um ministro só poderes praticamente limitados, né? O Alexandre de Moraes faz o que bem quer, enfim, manda prender, manda soltar. Pois durante as eleições presidenciais de 2022, que inclusive Elon Musk disse que tem provas de interferência do Poder Judiciário, aliás, do poder do Tribunal Superior Eleitoral, que tinha como presidente o Alexandre de Moraes, e do atual presidente, são inúmeras formas de mostrar a realidade. Como eu falei para vocês, durante as eleições de 2022, o ministro tornou-se o superior singular, o supervisor singular do discurso político online, ultrapassando os poderes de qualquer autoridade do mundo democrático. Na época, a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, reconheceu que a aprovação desses poderes era uma medida extremamente grave. A ministra que defendia a liberdade de expressão e hoje ela é a favor de tudo aquilo que vai contra a liberdade de expressão, como, por exemplo, as atitudes do seu colega. Bem, como ela falou, a Carmen Lúcia reconheceu que a aprovação desses poderes era uma medida extremamente grave, acrescentando que era necessário a devida situação excepcional das eleições de 2022. Mas ela garantiu que os poderes do ministro, seu colega, eram temporárias e seriam válidas apenas até 31 de outubro daquela eleição de 2022 presidenciais. Mas isso não é verdade, acontece até hoje, se arrasta até hoje. Vocês viram, a rede social de Elon Musk foi de fato bloqueada aqui, o ministro mostrando totalmente que ele tem o poder nas mãos. Tudo isso levou ao New York Times a entrevistar o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em outubro daquele ano. O jornal perguntou, já se passaram 2 anos desde a eleição e o tribunal manteve isso lá no ano de 2022.
E 24, para vocês terem uma ideia, o The New York Times fez a pergunta para Luiz Roberto Barroso. O jornal perguntou se já se passaram 2 anos desde a eleição do tribunal e assim eles mantiveram seus poderes ampliados. Vários altos funcionários do governo me disseram que estão preocupados porque essa investigação ainda não terminaram. Quando isso vai acabar? Barroso respondeu: acho que em breve, quase tudo, disse ele. Eu acho que em breve, porque quase tudo que precisava ser investigado já foi. É razoável imaginar que até o final, que até neste ano de 2025, do próximo ano, e o início do próximo ano, que seria este ano de 2025, isso possa ser encerrado. O presidente assumiu compromissos semelhantes em entrevista ao jornal em agosto. O fim do ano chegou, pessoal. O fim do ano chegou de 2024 e passou. Estamos agora no ano de 2025. Alguém acredita que o STF está sequer considerando, muito menos planejando finalmente, renunciar a esses poderes radicais nas mãos de um só ministro de Moraes? É o que indagou o Glenn Greenwald. Pelo contrário, essa perspectiva parece cada vez mais improvável, dado que, como sempre ocorre, com os poderes temporários. Então, foi o que Glenn Greenwald falou. Ele está sendo ameaçado porque ele promete colocar mais mensagens vazadas e comprometendo aí toda a credibilidade do TSE. Mas Moraes simplesmente continua a usar esses poderes supostamente temporários, muito após a data de expiração e, de fato, nunca parou de utilizá-los. Enquanto isso, o temporário inquérito das fake news do STF está agora em seu... para vocês terem uma ideia, está em seu 5º ano. Foi o que disse Glenn Greenwald. Como disse aqui o Glenn Greenwald, vamos aqui buscar a informação correta, né? Completou... mas o ministro simplesmente continuou a usar esses poderes supostamente temporários e está agora em o seu 6º ano completo sem fim à vista. E aí, pessoal, o que você acha? Agora, com respeito, eles estão temerosos, obviamente, com Trump no poder. O ministro do STF acreditam que Elon Musk não usará a posição e influência na administração de Donald Trump. Com certeza vai usar. Glenn Greenwald vai reaparecer. O Michael Schellenberg também, que é aquele do tal Twitter Files Brasil, onde fez denúncias graves sobre interferência do Poder Judiciário, sobre a ultrapassagem aí dos poderes, que infelizmente mandou derrubar contas e perfis. Era essa briga de Elon Musk, que na época chegou a chamar o ministro de tirano e ditador devido às decisões que impactaram a rede social dele, o X. A informação traz o seguinte, do Metrópolis. Apesar desses atritos, integrantes do Supremo avaliam que a tensão deve arrefecer com a chegada de Trump à Casa Branca. A expectativa é de que a relação institucional entre Brasil e Estados Unidos prevaleça sobre as desavenças envolvendo a plataforma de Musk. Disse o Gilmar Mendes: não há nenhum temor, ninguém acredita nisso. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila, disse Gilmar Mendes. Será que realmente não há nenhum temor por parte dos magistrados, principalmente do ministro Alexandre de Moraes? Congressistas norte-americanos já discutem possíveis retaliações econômicas contra o Brasil. Isso é muito sério. Medidas desta natureza poderiam atingir setores chaves da economia brasileira, gerando preocupações sobre os desdobramentos da decisão no plano global. Bem, há ações aí recentes, como a prisão de opositores políticos e bloqueio de redes sociais e o controle sobre discursos políticos têm sido apontados como ameaça à democracia. Especialistas especialistas fizeram esse alerta que essas situações são apenas
não apenas comprometem a credibilidade do Brasil no cenário global, mas também minam sua credibilidade interna. Ou seja, o inquérito do fim do mundo que não tem fim, presos políticos, presos questão dos atos do dia 8 de janeiro, que deveriam ter aí individualização nas decisões, né, nos julgamentos sobre prisões, onde André Mendonça e Nunes Marques já se opuseram e disseram que eles deveriam estar sendo julgados em primeira instância e não em terceira instância, porque quem pode ser julgado em terceira instância são deputados, senadores, todos aqueles juízes, todos aqueles que têm foro privilegiado, presidentes da República, assim como aconteceu com o atual presidente da República, na época que ele estava detido lá nas dependências da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal julgou lá na Suprema Corte. Aí tudo bem, né? Embora já não tinha mais foro privilegiado, mas a Suprema Corte definiu o futuro dele, que hoje está na presidência da República, infelizmente. Eu vou finalizando este vídeo, venho com mais detalhes em outras informações sobre o atual cenário político e todas as decisões do judiciário que vem interferindo em diversos fatores, né, da nossa liberdade de expressão e, enfim. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.